abusos cobrados aos consumidores. Órgãos de defesa do consumidor recebem várias reclamações. Como saber se estou sendo vítima de um abuso, né? Quem vai responder isso é a advogada, a doutora Mariana Tavares, que está aqui ao meu lado hoje. Tudo bom, Mari? Tudo bom, minha querida. Seja bem-vinda amanhã da gente mais uma vez. Sobre a demanda, né, por produtos utilizados agora na pandemia, como álcool em gel, luvas, máscaras, entre outras coisas que nós precisamos utilizar ainda, né? Sim. Enfim, houve algum aumento, né, durante esse período e agora, como é que está o andamento, né? Ainda está em alta o valor de álcool? A procura no começo estava bem complicado, porque todo mundo queria comprar de uma vez e aí o pessoal acabou o estoque, daqui a pouco voltou, colocaram o preço lá em cima, enfim, né? Pois é, né? Coisas do Brasil, porque você vê, deveria ter ocorrido uma intervenção mais direta do poder público nesse primeiro momento da pandemia em que eu vi vários abusos contra o consumidor. Porque você ter uma máscara, você ter álcool em gel, não é mais assim uma opção. Se tornou uma necessidade obrigatória da qual ninguém pode fugir. O coronavírus está aí, é real e você tem que se conscientizar disso. Qualquer pessoa que esteja dizendo o contrário, ou ela é profundamente alienada ou mal intencionada, né? Porque os médicos não mentem e a ciência está aí para provar essas verdades. Então, o que tem acontecido mais recentemente é que, diante de uma demanda de mercado muito necessária e muito urgente, os produtores começaram a fazer, né, esses itens com uma intensidade, uma velocidade, uma quantidade muito maior. Então, agora, o preço entrou numa perspectiva de normalização, digamos assim. Não tem ninguém mais cobrando R$50 por um álcool em gel. O álcool em gel está num preço, digamos assim, acessível para as pessoas, assim como as máscaras, as luvinhas e daí em diante. Pois é, porque teve um abuso, né, no início. Sim. Por conta disso. O pessoal colocava o preço, né, lá em cima, em vez de ajudar, estava, né, prejudicando todo mundo. Me fala uma coisa, quais são as sanções, né, que estão sujeitas, empresas, né, que aumentaram também a prática abusiva? Teve também algumas empresas que aproveitaram da situação, se aproveitaram e começaram também a colocar os preços lá em cima, né? É verdade, querida. Então, nós temos muitos problemas, assim, neste atual momento. Eu digo assim, eu não tenho tanta idade assim, mas ao longo da minha vida eu nunca vi um momento tão terrível no nosso país. Por várias razões. A pandemia agravou muito, estressou muito, digamos assim, todos os setores da sociedade. Mas o país já vinha muito ruim antes disso. E isso se dá pelo fato de que nós não temos uma política econômica, né, partindo de um governo federal sério. Nós não temos. A política econômica é muito frouxa e muito permissiva com grandes empresas e pouco protetiva de você, consumidor, que é a parte hipossuficiente. Então, a gente não tem como medir o poder do consumidor diante de um banco, diante de uma grande empresa. O consumidor fica desse tamanhinho. E por isso que a gente tem que ter um governo que seja amigo da sociedade, o que não é o caso no momento, para que as pessoas sejam mais protegidas na sua condição cidadã. Então, bancos têm praticado, assim, muitas coisas abusivas e grandes empresas também na hora da cobrança. E, sobretudo, porque neste momento de profunda retração financeira, muita gente perdeu o emprego. Muita gente que tinha uma pequena loja, um pequeno negócio, deixou de ter, porque também são muitos, né, Marília, os negócios que a gente viu fechar. Nossa, durante muitas essa lojas fase. Fechadas. Demais. E agora foi demais, foi assim. peso. Foi uma coisa assim... avassaladora. Exatamente. Pois é. Me diz uma coisa, Mari, como é que a gente deve saber, como é que a gente pode descobrir, né, e ver se estão, assim, nos cobrando alguma taxa abusiva? Porque tem muita gente que cobra umas taxas abusivas, né? Com certeza. Seja em restaurante, seja em, enfim, quando você vai comprar algo. Como que a gente pode sentir que estão querendo passar a perna na gente, cobrando uma taxa alta? Muito bem, Marília. Então, assim, você, eu, nós todos, enfim, somos consumidores. A gente só pode pagar por aquilo que a gente está, de fato, consumindo. Seja na condição de um produto, seja na condição de um serviço. Eu não vou pagar por coisas que eu não estou recebendo. Então, tem muitos contratos que a gente faz, sobretudo os contratos de adesão, que quando a gente assina no final, né, Mari? A gente muitas vezes não leu tudo que estava ali nas cláusulas. Então, esses contratos, por vezes, eles se degradam ao longo do tempo, porque, não, mas estava no contrato, mas você não leu? Não, praticamente ninguém lê, a verdade é essa.
Então, se um contrato, de repente, ele começa a se mostrar degradado na sua forma, na sua inteireza, o consumidor, o cidadão, tem todo o direito de ingressar com ação judicial e pedir a revisão desse contrato. E é claro que as ações judiciais, às vezes, demoram mais do que a gente gostaria. Então, é possível também, digamos assim, recorrer aos sistemas de defesa do consumidor através do site Reclame Aqui e do PROCON. Eu acabei de ver a doutora Kessia Liliana, né? Vou deixar um abraço para ela, que é minha amiga e faz um trabalho muito atuante. Muito mesmo. Me diga uma coisa, né? Você compra um produto hoje na internet, o produto às vezes vem com defeito, com probleminha, enfim. Tem como a gente devolver esse produto? Com certeza. A gente recebe o dinheiro de volta ou eles mandam um produto novo? Aí é que tá, a opção é toda sua. Quando a gente faz uma compra na internet, e muitas compras têm sido na internet, né, diante do fato de que a gente deve ficar em casa sempre que a gente puder, é claro, então você vai ter 7 dias a partir do momento em que você recebe o produto. Você tem 7 dias para verificar se o produto realmente está bom, se foi aquilo que você pediu, se está do seu agrado. Às vezes o produto nem tem defeito, mas pelo fato de você não ter tido condições de fazer uma compra presencial, pode ser que o produto ao chegar decepcione você. Não seja aquilo que você imaginava ser, né? Perfeitamente, porque são tantos recursos de fotografia, filtros, Photoshop, que às vezes o produto é uma enganação. Muito bem, se isso acontece, o consumidor que comprou, fez uma compra à distância, tá? Seja por catálogo, por televisão, por internet, ele tem o direito de simplesmente devolver aquele produto e exigir o dinheiro de volta dentro dos seus interesses. Agora, para não ter dor de cabeça com cartão de crédito, né? Quais são os critérios, né? Quais são as dicas que você deixaria aí? Bom, vamos lá. Os cartões de crédito, eles são os campeões nos rankings de reclamação da parte do consumidor contra as empresas, né? Por que será? Porque eles praticam aqui no Brasil uma taxa de juros absolutamente surreal. É curioso que certas empresas de cartão de crédito, eu não vou mencionar nomes porque vocês sabem os cartões que vocês têm em casa, certas empresas cobram taxas muito menos agressivas em outros países, porque existe realmente, né, digamos assim, um Ministério da Economia que controla essa situação para proteger o cidadão. Aqui não é o contrário, aqui se protege o grandão, o banqueiro, o mega empresário, e não o cidadão que realmente precisa dessa proteção por razões óbvias. Então, você que tem um cartão de crédito aí, muito cuidado, tá certo? Analise direitinho, porque se você, por um acaso, calha de comprometer sem querer, acontece às vezes, mais de 30% do seu orçamento com uma conta de cartão, pode saber, vai faltar para as outras contas. Então, cuidado com o cartão de crédito. É verdade, cuidado para não comprar demais e no final não ter o dinheiro para pagar, né? Justamente. Agora, com relação ao plano de saúde, né? Bom, como é que deve ser a abordagem desse plano? Vamos lá. Os planos de saúde, eles têm vários modelos, né? Vários moldes, a depender do modelo do plano. Às vezes um plano ele lhe propicia mais serviços, às vezes por ele ser mais barato, ele já propicia menos serviços. Tudo isso tem que estar muito bem asseverado, muito bem explicitado no contrato, tá certo? E planos de saúde, viu, Marília? Assim como cartões de crédito, Marília tocou aqui em 2 assuntos delicados. É verdade. São campeões, assim, né? Batem recordes de reclamações, né? Com toda razão. Então, o que eu vejo muito no plano de saúde é o plano de saúde muitas vezes se recusando a pagar um tratamento, a pagar uma internação hospitalar, a pagar por coisas desse tipo. Vamos lá. Primeiramente, ninguém adoece porque quer. Exatamente. Né? Não é uma escolha, é um estado de necessidade que merece o mais absoluto respeito. Aliás, se isso fosse realmente respeitado, nós teríamos um serviço de saúde pública que não obrigaria as pessoas a ficarem reféns dos planos de saúde, né? Se o dinheiro do contribuinte fosse realmente bem investido, né? Não em esquemas de rachadinha, mas em esquemas realmente de alicerçamento, né? De construção de um país decente. Muito bem. Então, diante disso, tudo que está previsto no seu contrato tem que ser cumprido ao pé da letra. E não tem essa de dizer, ah, mas espera aí, bota aqui um cheque calção, porque depois a gente vai ver. Isso não existe. Não era nem para existir isso. Não é para existir. Você já paga o plano de saúde, caro, com certeza. Às vezes, né? E às vezes você não tem, Marília, de pronto um diagnóstico, porque os médicos precisam fazer exames, e os exames às vezes demoram um pouco para apresentar os resultados.
E nenhum médico que tem consciência da sua profissão vai sair dizendo assim aleatoriamente o que é ou o que deixa de ser. Os exames são necessários. Então, o plano de saúde, nesse ínterim, não pode se recusar a cumprir o que é do seu dever, porque o consumidor paga, portanto, o consumidor, o direito é seu. É verdade, viu? Tem muitos planos agora, né, de saúde que o pessoal está fazendo agora. Você paga uma taxa, mas aí quando você vai utilizar, tipo, um médico, aí você vai e paga diretamente ao médico. Às vezes metade do preço, às vezes o preço cheio, não sei. Sim. Muitos planos agora sim. Eu acho meio falho, né? Porque eu acho que se torna um pouco mais caro. Vai que você precisa ir no médico mais vezes. Sim, com certeza. E aí, quantas consultas você não vai pagar e quanto você não vai gastar? Tudo bem que às vezes você não adoece tão fácil. Então, você passa meses sem adoecer, mesmo assim você está pagando um plano de saúde caro, entre aspas, digamos assim. Mas eu acho que ainda vale a pena pagar um plano que você tenha direito a ir no médico quantas vezes você quiser. Com certeza. Eu acho mais vantagem, né, Mari? Ou você acha que pagando a taxa e indo quando estiver doente e pagar... E aí, o que você acha? Vamos lá, né? Tem algumas pessoas que só vão no médico quando é necessário, tem outras pessoas que padecem de uma certa dose de hipocondria, né? A hipocondria é aquela coisa de a pessoa ficar sempre se colocando numa condição de doença e lá vai. Tem gente da minha família... Né? Não, tem gente da minha família que eu digo, o seu livro de cabeceira é o guia, né, de determinado plano de saúde para você sair vendo quem são os médicos e lá vai. Porque é uma pessoa que vive inventando doença, mas tudo bem, né? Isso é uma pessoa da minha família, estou tirando a piada. Mas vejam bem, né, assim, tirando os casos de pessoas que são muito hipocondríacas, né, ficam imaginando doenças e vendo doença até mesmo onde não tem, né? Se você adoece, você tem que ter assistência, sobretudo se você paga por um plano. Então, diante disso, vencido um período de carência, que normalmente é um período de 6 meses, então você tem direito a todos os acessos, né, dentro daquilo que o plano permite. Agora, uma coisa que eu tenho observado, viu, Mari, é que tem muito médico bom que já não está mais se vinculando aos planos de saúde. Então, você paga um plano de saúde, mas se tem um determinado médico que é da sua preferência, né? Eu, pelo menos, já paguei consulta por fora, porque, enfim, eu queria ir naquele profissional. Médico, naquele profissional. Eu também já paguei algumas consultas por fora, até porque teve alguns médicos que não tinham plano de saúde, mas, infelizmente, ele era um melhor. É o melhor, assim, né, no mercado, aí você vai de todo jeito. Exatamente, viu? Agora tem uma telespectadora, a Edna, ela nos mandou um zap aí no programa dizendo o seguinte: o aumento dos materiais de construção também estão bem abusivos. Tá mesmo, viu? Bem lembrado, viu, Edna? Tá demais, gente. Eu não sei se é porque, como a construção não parou, né? Sim. Entre aspas. Sim. Aí eles se aproveitaram, né? Com certeza. A nossa telespectadora fez uma colocação muito pertinente aqui, porque assim como consumir medicamento, consumir combustível, consumir feira, né, artigos de limpeza, não é uma opção e sim uma necessidade. Quando acontece alguma bronca na sua casa e você tem que fazer um reparo, também se torna uma necessidade, né? Você recorrer às lojas de materiais de construção e lá vai. Para vocês terem ideia, no auge dessa pandemia, a minha vizinha se comunicou comigo que estava vendo um vazamento na cozinha dela e aí eu fui verificar. De fato, era um problema do meu apartamento para o dela e dentro, né, da responsabilidade civil, o meu dever era consertar o meu problema e consertar o problema dela. E aí, no meio dessa... mas o direito determina isso, né? Porque tem muita gente que deixa vazamento e infiltração na casa do vizinho e a cara, né, de óleo de peroba, né? Eu falo logo assim, a cara de pau, faz com que a pessoa venha com desculpas e não pague o prejuízo que causou ao vizinho. É verdade. Né? Não interessa se foi sua intenção, se não foi, lógico que não foi minha intenção, minha vizinha sabe. Mas o meu dever é consertar o meu problema e consertar o dela, né? Então, no meio de uma... Se o problema atingiu dela, infelizmente, ela não tem que resolver, né? Não é gentileza, é obrigação. Verdade. Então, no meio de uma pandemia, eu passei por isso, viu, Edna? Passei por isso de ter que botar trabalhador lá em casa e no final das contas, eu pensava que ia ter uma despesa X, eu tive uma despesa X vezes 3. É verdade, minha filha. É duro. O saco de cimento era 18, minha gente, tá 25. Isso é um por horror. aí. Isso né? é um horror. Foi assim, né? Tudo aumentando, tudo aumentando.
areia, cimento, tijolo, enfim, um monte de coisa aí aumentou bastante, muito viu? Complicado. Mas, Mari, muito obrigada por sua participação obrigada aqui no nosso programa. Volte mais vezes pra gente bater mais um papo aqui sobre direito do consumidor, tá bom? Obrigada. Olha aí, gente, as vendas através de sites e aplicativos